Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar. Estamos fazendo uma série de 7 vídeos sobre como fazer consultoria empresarial na prática. Então dou as boas-vindas àqueles que estão chegando pela primeira vez ao meu canal. Peço que vocês se inscrevam, ativem a sineta para receber todas as novidades. Esse vídeo é o 5º vídeo de uma série sobre consultoria empresarial na prática e a gente vem abordando várias etapas, vários insights para que cada profissional possa desenvolver seu trabalho de uma forma qualitativa, bastante assertiva e tenha ótimos resultados. Esse vídeo ele é dedicado a tratar sobre um tema muito importante, a proposta para um serviço de consultoria. E vocês vão ver que essa proposta ela não é simplesmente realizada de acordo com os pensamentos ou com a livre ideia do consultor. A gente precisa de instrumentos, a gente precisa de técnicas para poder desenvolver esse bom trabalho. Então a gente trabalha com algo chamado diagnóstico prévio, para aqueles que não conhecem. Nada mais é do que você realizar alguns levantamentos antes mesmo de fazer a sua proposta, para checar se tudo está de acordo para que o trabalho seja bem feito. Aproveito o vídeo para dar as boas-vindas aos profissionais de Cabo Verde que entraram no nosso programa nas últimas 2 semanas e fazem parte agora do nosso programa Alavancar pelo Mundo. Então já são 42 países, conseguimos alcançar mais um. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar um flip aqui na tela, como vocês já sabem que a gente faz, e a gente vai pedir licença ao programa Alavancar, aos nossos programas de formação, e lá eu vou apresentar algumas informações para vocês. Vamos lá? Bom, cá estamos pedindo aqui licença para o programa Alavancar. Para aquelas pessoas que não conhecem, eu sou autor e criador desse programa, e através do programa Alavancar a gente está presente em 42 países, compartilhando técnicas através de formações de alta performance em consultoria e gestão empresarial. Então, temas como consultoria empresarial, pesquisa mercadológica, mercadologia aplicada para empresas, estratégia, planejamento, SWOT, tudo isso faz parte do programa. E, através dele, a gente consegue compartilhar as técnicas, conteúdos e materiais prontos para que profissionais de todo mundo possam atuar como consultores empresariais. Então, a gente pede licença a uma das etapas do programa Alavancar, que é o consultoria empresarial na prática. Separei algumas telas aqui para a gente poder abordar o tema de hoje, que é basicamente proposta e contrato de consultoria empresarial. Então, vamos seguir. Essa é uma tela onde a gente fala sobre diagnóstico prévio. Vocês vejam que a gente já está bem avançado ali no item 29, a seção 29 do nosso programa. E como eu falava há alguns minutos atrás, o que é o diagnóstico prévio? A gente tem aqui uma ideia do que ele objetiva para nós. Nada mais, nada menos é uma checagem antecipada, que muitas vezes você pode nem executar o trabalho em si, de acordo com o que você vê previamente, e através dessa checagem a gente identifica, de fato, qual é a necessidade da empresa ou quais são as características daquela empresa para que você possa entrar e desenvolver um bom trabalho. Por que a gente faz um diagnóstico prévio? Por alguns motivos. O primeiro deles, nem sempre o empresário ele tem um entendimento real do seu verdadeiro problema. Às vezes ele apresenta uma dor, um sintoma, e quando você vai se aprofundar um pouco mais, você vai perceber que aquilo só era uma consequência, não era de fato o problema principal. Então a gente entra antecipadamente, fazendo um levantamento para compreender isso. Esse é um dos motivos. O outro é para a gente dimensionar o trabalho, para que você tenha noção do que vai ser aplicado, quanto tempo aproximadamente eu vou precisar trabalhar, o que de fato a empresa necessita. E aí a gente, claro, tem uma atividade de risco, né? Porque num diagnóstico prévio como esse, você acaba dedicando algumas horas de trabalho, 1, 2, 3, 4 horas, depende do tamanho da empresa, e com a possibilidade, às vezes, de nem fechar um negócio, nem fechar um contrato. Mas isso garante qualidade para você e para a empresa. Vocês têm a certeza de que não vão iniciar um trabalho no escuro, sem saber de fato o que está acontecendo ali dentro. Então a gente tem aqui algumas orientações a mais. Não se almeja radiografar minuciosamente a empresa, de maneira alguma, até porque isso vai acontecer já na consultoria. Apenas compreender os pontos relevantes para a formatação de uma proposta assertiva. Vamos imaginar que às vezes você não faz um diagnóstico prévio como esse, recebe as dores do empresário, dizendo que está com dificuldade de vendas, que a equipe às vezes não está vendendo bem. E quando você entra para iniciar o trabalho, às vezes as vendas até são boas, porém você não tem por trás uma organização que funcione. Você não tem um delivery eficiente, você não tem um RH eficiente, você não tem outras estratégias acontecendo para dar suporte àquela venda que por vezes pode até estar sendo feita. Por motivos assim que a gente faz um diagnóstico prévio. E também a gente acaba se reservando e se precavendo de problemas mais sérios do que o que a gente talvez esperaria encontrar. Em caso de pequenas e médias empresas, é muito comum que as famílias trabalhem juntas, né? Marido, mulher, pai, filho. E dentro dessas empresas você tem, claro, pontos positivos e negativos.
Então, muitos casos empresariais de pequenas e médias empresas familiares, os problemas muitas vezes são de relacionamento. E às vezes a consultoria para uma venda, para uma estratégia, ela não adianta nem ser aplicada se antes você não conseguir fazer um trabalho de integração de equipe, de integração de funções. Casos como esse, a gente consegue evitar fazendo um bom diagnóstico prévio. Recomenda-se a utilização de material semi-estruturado, né? Você não vai lá simplesmente com um caderno e um lápis, anotando qualquer coisa que vier à sua mente. Você tem que ter uma precaução, você tem que ter um método para fazer isso. Questionamentos abertos, realizando em formato de conversa com o demandante e também utilizando alguns instrumentos já organizados para que você saiba o que perguntar e o que questionar. Dentro do programa, a gente tem uma série de materiais técnicos já prontos para que você possa fazer isso, como o modelo 2 que vocês veem nesse slide. E esse modelo 2, ele apresenta basicamente aqueles 7 pontos, um roteiro básico como esse. Aspectos financeiros contábeis, os mercadológicos, humanos, logísticos e tudo mais. São itens que a gente analisa com algumas perguntas-chave que já estão apresentadas no programa Alavancar, e com elas em mãos você tem várias informações para não errar na formatação de uma proposta. Aquele C vermelhinho que vocês estão vendo ali do lado é um estudo de caso que a gente usa no programa Alavancar, em toda a sua sequência, especialmente no consultoria empresarial na prática, que é um caso real que eu vivenciei com outros 4 consultores em 2014, e como se tornou um caso bem emblemático, bem bacana, a gente conseguiu aplicar mais de 15 ferramentas, a gente utiliza esse caso como sendo o principal dinamismo de aprendizado do programa, ok? Então, quem tiver interesse em conhecer, programaalavancar.com. E aí, quando a gente faz um diagnóstico prévio, a gente está pronto para trabalhar proposta e contrato, porque agora você não está mais no escuro, você sabe exatamente o que você tem que propor, quais são as necessidades do cliente. Maurício, pode acontecer de mesmo fazendo um diagnóstico prévio, fui contratado, estou com um contrato, daqui 3, 4 meses o trabalho já está acontecendo, a gente percebe que havia outros problemas ali dentro que não foram percebidos lá no começo? Pode acontecer, obviamente que sim. Nesses casos, qual é a nossa função, o que a gente deve fazer quando isso acontece? Você tem 2 alternativas. Você apresenta essa situação para o empresário, para toda a equipe dele, obviamente, e se for algo da sua alçada, da sua área de atuação, você pode oferecer um aditivo, uma continuidade do trabalho, realizando uma outra proposta ou adicionando o serviço na tua. Ou oferecer e indicar consultores parceiros que tenham habilidade para aquele tema, para que se integrem à equipe. Aí a empresa e aquele parceiro vão entrar num consenso. A gente faz dessa forma. Vocês estão vendo que a gente tem 2 modelos aqui para trabalhar. Eu vou abrir vários itens para que vocês vejam eles na íntegra. Sobre proposta e contratualização. Consultor, centralize as negociações e contratualizações. Mesmo que você tenha uma equipe com 3, 4, 10, 15 pessoas, eu cheguei a trabalhar com 38 pessoas simultaneamente. Ainda assim, não descentralizei nunca as negociações e contratualizações. Por quê? Porque a visão do consultor coordenador, que é a principal pessoa num trabalho como esse, é uma visão mais ampla. Essa visão ela não vai olhar apenas o item A, o item B, o item C. Ela vai olhar o alfabeto inteiro. E essa visão permite que as propostas e negociações elas sejam mais adequadas. Siga estritamente TRs, que são termos de referência, editais ou diagnósticos prévios. Então, por mais que você tenha diversas ideias, você já passou por várias experiências, se você tem materiais que estão norteando a contratação, como um termo de referência, um edital, um diagnóstico prévio utilizado por você ou pela empresa, siga esses materiais. Às vezes a gente vai na ânsia de querer ajudar, oferecendo várias alternativas, mas quando você chega lá no trabalho propriamente dito e não seguiu aquele beabá, você acaba incorrendo em algumas funções que não foram atribuídas a você. E ao invés de se destacar, você está, na verdade, se prejudicando. Falo isso por experiência própria, já tive experiências negativas com isso. De ter trabalhado com um TR que foi bem orientado, perceber que poderia fazer muitas coisas mais, e ao invés de agradar, acabei desagradando bastante. A gente vive experiências negativas também. Exija elaboração e assinatura formal de contrato. Essa é talvez uma ideia, um insight que eu nem precisaria oferecer, mas aqui eu deixo claro, porque nesse mundo da consultoria é muito comum que trabalhos sejam feitos apenas de boca. Você pode ter confiança, você pode ter credibilidade, pode conhecer a pessoa há muitos anos. Eu já fiz trabalho para amigos pessoais meus que vêm lá da infância, em alguns lugares do Brasil. E ainda assim eu tinha um contrato estabelecido. Por quê? Porque negócios de consultoria, você vai permear naquilo que é o de mais valioso que a empresa tem, que são informações. Então você tem que prever confidencialidade, você tem que prever segurança e proteção dos dados, você tem que prever uma série de itens que, independente das amizades, eles precisam estar formalizados. Uma boa proposta serve de base e referência para a contratualização final.
propostas detalhadas e contratos enxutos. Esse é o segredo. Nesse mundo, o detalhe faz muita diferença, né? Às vezes você tem uma contratação pequena de 3, 4, 5 mil reais e às vezes tem uma contratação de 2, 3, 4 milhões. São muitos detalhes. Então, quando você faz uma proposta muito bacana, você acaba utilizando ela como anexo do seu contrato. Aí você grampeia as duas ali, claro que um grampeamento digital que a gente está falando, você relaciona a tua proposta e o contrato. E o seu contrato acaba virando algo sempre relacionando a proposta que já foi acordada entre as partes. Conforme proposta item 2, este item do contrato sinaliza desse jeito. A gente faz bastante isso. Por quê? Numa proposta você detalha muito mais tecnicamente um trabalho do que num contrato. Grandes empresas, quando você envia propostas bem feitas, elas pegam a tua proposta, mesmo que você seja um consultor independente, faça um trabalho mais simples e tudo mais, se a proposta é bem feita, ele pega a tua proposta para usar como base do contrato. E eu já vivi várias experiências assim, onde as minhas propostas elas estavam lá printadas até nos contratos de grandes empresas, multinacionais, SAs e tudo mais. Se possível, preze pela contratação integral do serviço, desde o diagnóstico até a implantação e monitoramento dos resultados. Por quê? Trabalhos como os nossos, especialmente na área de estratégia, financeiro, mercadologia, são trabalhos que você precisa de muito detalhe, você precisa de qualidade em todas as etapas. Então, se você oferece uma parte do serviço e outra parte vai ser terceirizada para alguém que você nem conhece, isso pode deturpar aquele bom trabalho que você fez no começo. Então, a nossa tentativa como consultores é buscar contratos integrais, onde você, do começo ao fim, oferece todo o trabalho. Isso faz uma grande diferença. E você evita que os seus trabalhos sejam deteriorados por um próximo profissional que não mantenha o mesmo nível de qualidade que você. E por último, elabore a proposta com alto nível de detalhamento, evitando dúvidas e futuros desgastes. Esse alto nível de detalhamento é não deixar passar nada, ou pelo menos evitar qualquer tipo de transtorno futuro. O máximo que você conseguir prever numa proposta bem desenhada e automaticamente indo para um contrato, você vai ficar tranquilo, deitar a sua cabecinha no travesseiro com bastante segurança para que não tenha problemas futuros, de alguém te cobrar ou te exigir algo que não estava colocado ali. E se você não colocou e a cobrança vier, você deu margem, você deu abertura para que isso de fato pudesse acontecer. A gente tem aqui uma sugestão de roteiro de como essa proposta é desenvolvida. Também no programa a gente tem diversos modelos dessas propostas para poder oferecer aos participantes. Vocês vejam ali que a gente tem muito detalhe. Dados do proponente, que é quem está oferecendo o serviço, o objeto da consultoria geral e específico, métodos, equipe, cronograma e assim vai. E os modelos eles são previamente estruturados lá no programa. Você já fica com tudo isso, digamos, em branco, como se fosse um esqueleto, só para receber a tua informação. E isso facilita muito o trabalho de quem participa do programa. Para finalizar, eu vou passar uma próxima tela, compartilhar com vocês. Talvez eu nem deveria, porque esses números e valores mudam um pouco, mas são médias de valores que a gente pratica no Brasil, no mercado e no mundo da consultoria. Para aqueles clientes, aqueles parceiros que são de outros países, especialmente Portugal, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Rússia, que são os principais países que acompanham o nosso trabalho, você vai poder fazer uma adequação à tua realidade. Eu não aconselho fazer uma conversão real. Portugal, por exemplo, tem algumas variações bem grandes, Estados Unidos também, sobre a hora técnica de consultoria. Moçambique e Angola já tem valores aproximados. Então, vou virar a tela e vocês vão ver do que a gente está falando. São números de Brasil, tá bom? Vocês estão vendo ali embaixo o valor médio de hora técnica. Consultores principais, que são aqueles consultores coordenadores, uma hora técnica pode variar entre 180 e 220 reais no Brasil. Consultores parceiros especialistas, 150 a 180. Realidade de Portugal e toda a União Europeia, Estados Unidos, Rússia, é um pouco mais elevada. Você pode fazer a conversão da moeda e colocar pelo menos uns 35% a mais. Os serviços são mais valorizados lá. Por outro lado, Angola e Moçambique, você vai trabalhar, quando você fizer a conversão para dólares, especialmente, você acaba reduzindo entre 25% e 30% o valor da hora técnica de consultoria. São realidades de cada país. Eu não faço nenhum tipo de julgamento, de questionamento, apenas eu apresento para vocês o que me chega através do programa Alavancar. O programa está bem estruturado porque a gente consegue ouvir mais de 40 países e traduzir todas as informações para quem está do outro lado. Então a gente acaba espelhando o que acontece no mundo através de uma única plataforma. Essa tela que vocês estão vendo em cima, esse quadro aqui em cima de mim, atividades, horas por consultor e tudo mais, é um tempo aproximado que a gente leva para fazer os trabalhos. Não só um tempo em quantidade de horas, mas também um tempo médio em quantidade de dias para desenvolver a sua atividade. Isso tudo faz parte do programa Alavancar e aqui eu compartilho com vocês também.
Se você vai fazer um trabalho de consultoria e já está fazendo, você pode ter nessa tela, pode dar um print nela agora e utilizar isso como uma referência sua. Nossos participantes dos programas, eles fazem isso, eles utilizam uma base de cálculos que a gente tem no nosso dia a dia, considerando os últimos 5 anos de trabalho, eu vou atualizando sempre de 5 em 5 anos, e através dessa base de horas, acaba tendo uma noção de quanto esses trabalhos valem e quanto tempo você leva para fazer. Você tem ali, eu vou pegar um exemplo, terceira linha aqui em cima de mim, consultorias de rotina, uma especialidade, alta complexidade. Por exemplo, uma pesquisa de mercado mais complexa. Você leva aproximadamente 60 horas e leva entre 40 e 60 dias para fazer. 60 horas vezes uma média ali de 180, 200 reais a hora, você já sabe quanto o trabalho vale. É assim que a gente faz um programa Alavancar. Tudo direto e reto. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês nesse 5º vídeo. Aqueles que estão começando por aqui, peguem a playlist aí, Consultoria Empresarial, vão lá para o vídeo 1. Se você for acompanhando vídeo por vídeo, você tem uma bela formação em consultoria empresarial. E o nosso objetivo sempre é compartilhar experiências no Brasil e no mundo. Eu sou Maurício Queco, conto com todos vocês. Tchau, tchau.